Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do BeTalk Podcast, um espaço para quem comunica, vende ou empreende. Se você faz uma dessas coisas, seu lugar é aqui, já está convidado. Eu sou Marcelo Bento e hoje a gente vai ter um papo sensacional com uma pessoa que tem muita coisa para contar para a gente, para dividir muita coisa. Eu não vou ficar falando aqui que eu não quero dar spoiler. Danúbia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Aproveite, por favor, e já no início se apresenta para o pessoal. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui, é uma satisfação. Eu sou a Danúbia Borba, eu sou a segunda geração da Pentágono Contábil, é uma organização com 47 anos de mercado. Sou mãe do Gustavo e do Pietro, portanto, esposa do Daniel, Ótimo. e sou CEO da Pentágono em Peruíbe, né? A gente criou um novo braço dessa empresa familiar, Uhum. aí já tem algum tempo. Sou economista, educadora financeira. E se não bastasse, eu estou representante do Conselho Regional de Contabilidade na minha cidade, em Peruíbe, e estou também presidente no BNI Reciprocidade em Itanhaém. Uau! Uau! Muitas funções, muitas atividades, muito movimento. Sim, bom, dá para a gente já começar falando sobre milagre, né? Porque conseguir colocar isso dentro de 24 horas, mas nada que o planejamento não ajude, né? Sim, planejamento, capacidade de tomar decisões difíceis, Sim, sim. né? Uhum. E uma equipe boa, eu diria, porque a gente, em alguns momentos, eu preciso escolher estar aqui ou ali, Ah, num sim, claro. compromisso ou em outro, Uhum. mas com uma equipe bastante engajada, que me ajuda, que me apoia, a família também, sem dúvida, e um bom planejamento a gente consegue, porque eu sou um pouco intensa. Então eu prefiro, às vezes, abortar alguns compromissos para me jogar de cabeça em outros. Uhum. Legal, muito bem. E essa tomada de decisão é muito difícil, mas muito importante, né? Sim, sim. É preciso saber fazer escolhas, né? Ah, sim, sem dúvida. Danúbia, você já contou em relação à pluralidade de funções aí, né? Claro. E conta um pouco pra gente, como que a contabilidade chegou na sua vida? O que que você queria ser quando você crescesse? Eu queria ser piloto de Fórmula 1, a verdade é essa. Mas tudo bem, eu ando de kart e tá tudo certo. Tá Agora é a tudo sua vez. bem. Conta pra gente, por favor, como é que é um pouquinho da tua história. O meu primeiro desejo foi eu queria ser bailarina, porque Opa! meus pais colocaram eu no balé muito cedo, tinha 4 aninhos. Você sempre morou lá em Peruíbe? Não. Não, morava em Suzano com meus Ah, tá. pais. Mogi, Suzano, Uhum. né? E mudei pra Peruíbe tem 20 anos. Ah, legal. E aí eu só sabia dançar, uma criança, aquela coisa lúdica, né? Balé clássico, aquela formação de bastante resistência, resiliência. E só que eu via meu pai trabalhando. E tem uma parte engraçada da minha infância que com 7 anos, ao invés de pedir uma Barbie, eu pedi uma calculadora com fita, porque eu achava lindo. Eu ficava encantada com meu pai, usando aquela calculadora e aquela fita saindo, ele usava, batia os números com muita agilidade, Uhum. sem nem olhar, e eu ficava olhando para aquilo, o que que é isso? Mas o que que você está fazendo, né? Criança Sim, claro. perguntando. Então eu tinha um pé, no balé, mas eu vivia enfornada no escritório do meu pai, pentelhando as secretárias dele, aprendendo datilografia. Então minha primeira ideia foi essa. Mas tudo aconteceu de uma forma muito natural, né? Eu cheguei um momento que eu estava com as duas atividades. Eu dançava, dava algumas aulas e já estava trabalhando no escritório com meu pai. Uhum. E aí o dia da virada foi a diretora artística dessa escola de arte que eu desde pequena dançava com ela, ligou pedindo para dar mais uma aula. Olha, tem uma turma hoje, tal hora, e já tinha passado das 6 e eu estava no escritório fazendo imposto de renda. E ela no telefone, dando um beijo, você vai ter que fazer uma escolha, não tem mais como, né? E aí ali eu optei pela contabilidade. Hum. Aliado a isso, eu já estava estudando contabilidade, meu marido me incentivava muito, ele, meu, você tem jeito para coisa, né? Não é aquela coisa de herdeiro, Uhum. pegar o bonde andando e, Sim, sim. porque tá fácil, porque tá montado. Você leva jeito, se dedica para isso. E aí foi a hora que eu olhei e falei, não tinha mais tanto caminho para se percorrer ali com a dança. Então, eu fui para minha segunda paixão e tô com ela até hoje. Poxa, que bom, que bacana. Que legal, que legal. Você cresceu no universo da contabilidade, certo? Certo.
Prepara o corte aí, Moacir. Como você contou, claro, um pouco dessa história, né? Mas como foi assim a sua ótica? Como que você viu o teu pai atuando e você acabou contando já depois. Agora o meio do caminho assim, como que você optou? Como que você decidiu seguir os passos? Teve esse episódio quando você era criança, mas e aí, depois do presente da calculadora, como é que foi isso daí conforme você foi crescendo, amadurecendo? Ah, meu pai não me deixou só uma profissão, né? Ele me deixou um legado. Eu vi ele ajudando os empresários, eu vi ele fazendo diferença na vida das pessoas. E aquilo foi me cativando Uhum, também, né? Me sentindo necessária ali. Comecei como todo mundo, né? Ele era bastante responsável. Então, enquanto você não terminar, não pegar seu diploma, você não vai para o departamento contábil. Então, eu comecei pelo departamento pessoal. Eu ia uhum. fazer as homologações de funcionários, eu via como tudo aquilo funcionava, me sentia útil, necessária. Então, foi muito natural, sabe, Marcelo? Vendo aquilo dentro da família e tendo a oportunidade de estudar, praticando, eu acho que foi um diferencial aí que Uhum. me ajudou a tomar a decisão também. Poxa, que legal, que bacana. E assim, é muito legal porque você falou tudo isso aí, são duas coisas. Primeiro, é a verdade, era a verdade do dia a dia do seu pai, da vida dele, e virou também a sua, né? E o legado que tava sendo ampliado ali, né? Não passado, mas ampliado ali. Sim, porque ele tinha os clientes e os clientes eram os amigos que às vezes estavam em casa, sabe? Que Uhum. frequentavam. Então você via que aquilo era algo maior, né? A gente cresce e não tem muita ideia quando é adolescente e tal, mas depois você vê e fala, poxa, são relacionamentos duradouros, né? Uhum. Que ele construiu. Pô, que bacana, sensacional. E só para entender, Danúbia, a Pentágono ela era também em Suzano, na cidade onde vocês residiam, é isso? Ela ainda é. Ela ainda é. Ela Ela ainda continua é. lá Ela e agora. continua lá. O meu irmão, o Caio Borba, cuida, né? Ele sempre esteve ao lado do meu pai. Uhum. E hoje ele que toca a matriz e eu Sim, toco a filial. Eu cuido da unidade de Peruíbe. maravilha, legal, parabéns. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre propósito. Vamos lá? Propósito, E vamos. superação também, é claro, né? Sim, Danúbia, você falou que você é formada, você é economista também. É isso, é a sua segunda formação, sua segunda faculdade que você fez. sim, sim. Como que isso te ajuda, isso te auxilia, isso te atrapalha, não, é neutro? Como que é isso no teu dia a dia dentro da contabilidade? Uma ciência completa a outra. Para mim, uma nasce dentro da outra, né? A economia estuda a aplicação dos recursos, né, na distribuição de serviços, de produtos, enfim. E a contabilidade é aquela ciência onde a gente analisa e interpreta, né, esses recursos das organizações. Então, eu entendo que uma nasce dentro da outra. Já tinha muito forte dentro de mim a coisa do financeiro. Então eu quis ampliar a minha bagagem, quis ampliar a minha visão, né, aquela visão de drone, Uhum, para poder começar a oferecer os serviços financeiros também para os empresários. Porque a gente sabe, pequena, microempresa, o cara precisa de ajuda na gestão. Ele não vai, né? Às vezes, muito brasileiro empreende por sonho, por uhum, necessidade. sim, Ele precisa de um apoio maior. E às vezes, só a contabilidade, quando a coisa chega ali, ela já aconteceu. É muito olhar para o retrovisor. E o uhum. financeiro, ele tem a facilidade de olhar para o espelho, que vai refletir o produto ali, a matéria-prima da contabilidade. Então, eu quis entender um pouco mais para ter uma bagagem mais segura, para oferecer algo maior para os meus clientes. Pô, sensacional, que legal. Quando fazendo economia, você chegou a cogitar, falar, ah, não, vou abandonar um pouco a contabilidade ou não? Você entendeu como um serviço para agregar mesmo? É o que você falou, para ter essa visão macro, essa visão de um drone. Sim, sim, visão de drone para a gente, sabe, ter propriedade para calcular, sabe, como a empresa vai ser vendida, né, o valuation, o EBITDA e tudo mais. Ter uns outros serviços de consultoria que a ciência econômica ela traz, não que a contábil não tenha, mas uma completa a outra, né, Uhum. são instrumentos diferentes que a gente analisa. Então, eu entendi que era para agregar mesmo, não pensei nunca em abandonar. Até porque o bichinho da contabilidade que me picou, Quando ele picou, para é crônico, sempre. é para É sempre, exato, é crônico, é crônico. crônico. Muito bem, muito bem. Outra coisa que vou tentar recapitular. Além das ciências contábeis,
você é economista, você você é CEO da Pentágono, da unidade de Peruíbe, Sim, você atua no BNI, sim, você é a representante do Conselho Regional de Contabilidade lá da cidade, né, de Peruíbe, sim. você é mãe, você é esposa, você roda mais pratinhos do que a gente tem nos dedos da mão. E a minha pergunta para você é: como você lida, como que você faz toda essa gestão, o equilíbrio, e o que é equilíbrio para você? Porque não necessariamente equilíbrio é estar tudo ali no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Sim, sim. E aí, como que é? As mentorias que eu faço me ajudam muito, né? Terapia em dia também. Sim, aí, ó, mais coisas que são extremamente É, importantes, claro. sim. O autocuidado, né, Uhum. Marcelo? Eu já tive burnout por conta de exaustão na profissão, Sério. justamente por só família, trabalho, família, trabalho. Então, hoje, com essas outras atividades, sabe, de representatividade, de, sabe, pensar na minha profissão, de ser essa representante lá em Peruíbe, para que o profissional não precise se deslocar até a sede, ele tem ali uma voz, tem alguém por Uhum. ele que vai orientar, que vai acolher, né, o estudante que acabou de se formar. Isso tudo traz um pouco mais de brilho, sabe? De propósito, da gente ajudar as pessoas também. Então, quando eu assumo essas outras atividades, que não são as finais, né, não são as que me geram receita, Uhum. mas que têm propósito também, é quando eu atinjo esse equilíbrio. Então, acho que eu entendo hoje, do alto da minha meia-idade, que é isso, é não ficar só bitolado, trabalho e família, sabe? É poder Uhum. olhar o todo, ajuda, de uma certa forma está contribuindo para sua comunidade também. Então acho que tudo isso me alimenta, me nutre. E a base é essa, é terapia em dia, mentorias e muito preparo. Pô, legal. E você tocou num ponto bem interessante, Danuba, porque assim, claro que você faz e tudo que você faz muito bem feito. O pouco tempo que a gente se Procuro conheceu e que eu vi, fazer. eu pude acompanhar isso. Mas assim, você consegue, por exemplo, desligar da Pentágono quando você está numa ação do CRC, você consegue desligar do CRC quando você está numa ação do BNI, todas as mentorias, todo o ecossistema que você é envolvida, porque são várias coisas, né? Não é um Sim, fato, um evento, um assunto isolado, né? São muitas coisas interligadas. sim. Você consegue virar essa chavinha e focar. Viram. Celular esquece. Se eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui com o Marcelo agora, é isso, entendeu? Uhum, Se eu tô no evento do CRC, eu sei que o time sabe que se precisar, eu vou, daqui a pouco eu vou olhar, eu vou retornar. Mas eu não, eu desligo mesmo. Tô aqui, tô lá, tô lá. É o que eu falei no começo de saber fazer escolhas, sabe? sim. Nessa semana, o que que eu tenho? Puxa, tem isso que coincide com isso. Eu vou ter que fazer uma escolha, mas eu não vou ficar 50% lá e 50% cá. Aonde Uhum. eu for, eu tenho Então, sim. essa coisa da paixão, assim, né? De me entregar mesmo. Pô, legal, legal, muito Desligo. bacana. É melhor, porque a gente não deixa a nossa mente, sabe, aquela coisa de estar aqui, estar lá e estar pensando, aí você não faz nenhuma coisa direito, nem outra. E no final daquela atividade você está mais exausto do que se tivesse parado e focado. Então Uhum. eu venho procurando fazer isso já tem um tempo e está me ajudando demais. Poxa, muito legal, muito legal. Tem uma coisa que fala, é a síndrome do impostor, se não me falha a memória, que é exatamente, Sim, você começa a fazer tudo, você não termina nada nada. e você fica com um sentimento de incapacidade que você fala, meu, eu simplesmente não consegui fazer nada. Eu tinha 5 coisas pra fazer, eu tinha 5 tartarugas pra cuidar, 5 fugiram, né? Tipo, não dá. Sim, Então, assim, sim, e sim, pô, que legal ouvir isso, legal que você tem essa visão, isso daí realmente é muito importante, porque aí sim, você põe a cabeça no travesseiro tranquila. Lógico, a sim. gente tem muita coisa para fazer, né? Sempre a gente vai ter, mas a gente organizando, poxa, que legal, que bacana, Eu parabéns. trouxe isso de um treinamento, Hum, se você me permite claro, por compartilhar. favor, deve. Eu trouxe isso de um treinamento do Mastermind Lince. Hum, Fala-se muito nesse treinamento de comunicação, oratória, e liderança, sei. né? E ele fala sobre terminar aquilo que você começa. Tem uma sessão assim incrível, né? Baseado tudo nos fundamentos de Napoleão Hill. E é muito forte. Isso veio assim com muita força para dentro daquela experiência que a gente estava vivendo em sala. E eu parei para refletir. Eu falei: é isso. Tem que terminar as coisas que começam. As pessoas que triunfam, elas terminam aquilo que começam. E aí eu procuro trazer, sabe? Se eu não vou poder fazer as duas coisas, eu vou fazer uma escolha aqui então. Alguma coisa eu vou ter que abrir mão.
No começo foi fácil fazer isso? Não, é um exercício, né? Como tudo. Como voltar pra academia, tudo, né? O músculo Exatamente. vai doer, a gente vai se Uhum, pegar em vários momentos. É tentativa e erro, e tá tudo bem, vamos de novo. Até que começa a ficar mais natural, sabe? uhum. É como tudo na vida, tudo é treinável, né, Sim, Marcelo? sim. Legal, legal. A gente conversou um pouco antes, alguns dias atrás, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a linha do tempo, sobre as suas atividades para esse ano. Como que foi de janeiro para cá? Como é que foram? Quais eram os seus planos? Você teve alguma mudança, alguma coisa? Não? Você quer dividir? Tá tudo bem? E tá tudo bem, tá tudo bem. Tive várias mudanças. Muitos eventos, muitos, né, treinamentos, Uhum. muitas coisas para cumprir e no meio do caminho, inclusive eu estava no Missão Contador, lá, o evento do meu mentor, o Johnny Martins, do Star Sim. Club, e a notícia que meu pai estava internado, aí daqui a pouco a notícia de uma parada cardíaca e eu vim perder meu pai aí no mês de maio. Bem precisamente no Dia das Mães, né? Foi muito rápido. Puxa, meus Internou na quinta à sentimentos, minha amiga. noite e no sábado de madrugada ele nos deixou. Isso não estava nos planos de ninguém, nem nos dele. Uhum. Então, foi algo que mexeu bastante, né, no meu primeiro semestre. Meu herói, né? A gente nunca tá preparado para nada, na verdade, né, Marcelo? E por mais que a gente tenha apoio, família, terapeuta, mentor, nessa hora, meu amigo, não tem, né? A gente precisa viver aquela dor, ressignificar para continuar. Então, foi o grande marco do meu 2025, foi Uhum. entender que ele fez a passagem, mas o legado dele tá aí e a gente precisa manter isso vivo, porque foram 47 anos que Uhum. ele trabalhou, né? Participei de um terço dessa história junto com ele, mas não pode ficar, né, para sempre no luto, para sempre ali, tem que retomar. E Sim. graças à família, à equipe, a tudo que eu tenho de ferramenta, né, para me reerguer, eu me reergui, tô aqui. Agora tô trazendo sangue novo, tô trazendo meu irmão caçula para trabalhar comigo Ah, na legal. Pentágono de Poxa, que Peruíbe, bacana. minha cunhada, tô ampliando a equipe e renovando esse gás, muito pensando no que ele deixou pra gente. Ah, que legal. Legal ouvir você. Eu, particularmente, também eu concordo assim, o luto ele é uma fase, ele tem que ser vivido. Faz Tem, parte. É o que tem. você falou, a gente não tá preparado para isso. O ser humano, né, sempre a morte é uma coisa, Sim. né, Ainda ela mais vai quando ser é o herói da obscura. gente, né? Então, mais O ainda, inspirador, o muso exato. inspirador. Exatamente. Aí agora o lado, não vou falar que é o lado bom, mas o lado positivo, assim, é o legado, é tudo É, que ele construiu, né? Então é. isso, Essa é a força, sabe? exatamente. O momento de dor foi vivido. Sempre vai doer, sempre vai ter Uhum. saudade, sempre vai ter, poxa, mas por que assim tão rápido, né? Mas pelo contrário, também era um entusiasta, o senhor Alfredo, sabe? Uhum. Era um cara vivo, um cara de presença, e ele não ia saber viver pela metade. Então, acho que o Papai do Céu falou: não vai ficar sequelado, vem aqui, né? Já Sim. cumpriu. Então, eu procurei ressignificar essa dor e Uhum. tive muita ferramenta para isso. Eu me peguei ontem no. Ontem foi a formatura do Mastermind lá em Peruíbe. Ah, conta sobre isso aí também. Primeira turma. Eu fiz na turma de Itanhaém ano passado e eu tive a oportunidade e o convite de trabalhar como apoiadora nessa primeira turma de Peruíbe, reviver o treinamento. Cara, eu aceitei esse convite um pouco antes dessa passagem do meu pai. Falei, nossa, eu acho que eu vou refutar. Aí eu lembrei, a gente sempre termina aquilo que começa, vai ser uma oportunidade. Sim. E ontem a ficha virou assim, estar em contato com essa filosofia toda, sabe, das leis do triunfo e de tudo mais, durante essas 12 semanas, foi o que me ajudou a atravessar esse luto. Poxa aí, ó, que bom. Foi o que me deu força, sabe? Não Uhum. desiste agora. Tem os dias mais cinzentos, mas vamos lá. Então hoje foi ontem foi muito legal ver as pessoas tendo contato, tendo a oportunidade de experienciar, né? De concluir. E a Uhum. gente ali no apoio, né? Aprendendo mais um pouco, revivendo o treinamento.
Foi sensacional. Poxa, que bacana. Então Que tem bacana. gratas surpresas, né? A vida não é só Sim. de perdas também. Então a Uhum. gente tem que olhar ela com o copo meio cheio. Sim, sem dúvida. A gente tem que fazer isso. Sim. Ai, vamos lá. Vamos passar para o próximo, porque essa daqui. Depois eu vou falar com o Moacir. A gente já fez uma coisa legal aqui. Depois eu falo com ele. Agora, Danúbia, falar sobre empreendedorismo e sobre liderança. Sobre liderança. Qual é o papel tanto do CRC, do Conselho Regional de Contabilidade, e do BNI no fortalecimento local, lá no fortalecimento do empreendedorismo local? Qual que é o papel dele e o seu papel, né, a sua função dentro desse papel? Perfeito. O CRC tem a missão de fiscalizar, é um conselho de classe, então ele tem a missão de fiscalizar para manter a sociedade segura. Fiscalizar e também dar educação continuada. Uhum, Ele tem um programa fantástico de manter os profissionais, mesmo depois da sua formação, se atualizando, porque né, contador no Brasil precisa de atualização sem dúvida, constante. constante, Então, lógico. são inúmeras atividades e tal. A partir do momento que essa veia acontece, né, em todo o estado, ela precisa de representantes. Então, em determinadas cidades, né, de acordo com toda uma norma, com o número de contadores ali, de Uhum, empresas, tem essa questão do representante. E a gente precisa ser o elo entre aquele profissional que está numa cidade mais afastada e tudo que acontece ali na sede e tudo mais. Então, tem a função de representar, de unir, de fortalecer mesmo, sabe? Eu pergunto ali para os contadores da cidade, no grupo que a gente tem, que tema vocês querem que a gente traga? E aí o CRC vai até lá com aquele tema, porque na pandemia ficou tudo muito digital, né, sim, Marcelo? E agora as pessoas estão voltando para o nós presencial. fomos obrigados a acelerar esse passo do digital e agora Sim, tem um equilíbrio tem aí, um né? equilíbrio. As Uhum. pessoas querem estar presentes, Sim, querem, sim. né, essa coisa O do ser humano é relacional, é independente de relacional. qualquer coisa, né? E aí tem essas oportunidades. Então, foi a primeira vez que Peruíbe teve um representante. Poxa, que legal. Eu tive a honra né, me candidatar e ser eleita aí e atravessar algumas gestões desse conselho, e essa gestão tá fenomenal. Com o CRC para Todos, onde ele abre as portas da sede para o profissional da contabilidade atender o seu cliente, capacitar seu time, usar o teatro, sabe? Fazer algo ali totalmente de graça, só com agendamento. Então a gente tem esse papel de unir, de levar para o profissional, olha, sua casa é essa, venha, esteja presente, porque o conselho está aí para te devolver, Poxa, né? que legal. Você não paga só uma anuidade, você tem a contrapartida. E Uhum. essa gestão está, assim, fazendo um trabalho fantástico, não que as outras não fizeram, mas esse projeto, CRC para Todos, é fantástico. Poxa, que legal. E como que é a aceitação do contador local? Porque essa sede que você está falando é uma sede em Peruíbe, certo? Não, não, a sede aqui em Sede São aqui mesmo. Ah, o Paulo. pessoal pode vir usar E aqui. isso pode vir usar. Ah, porque. Então, Ah, todo mundo tem cliente fora, é isso que eu ia falar, porque a certo? contabilidade ela não te fecha ter um cliente ali Não. próximo, você Então, está o trabalhando com o contador é de computador. Peruíbe, é de qualquer outra cidade, ele tem cliente aqui em São Paulo, não precisa alugar um coworking. Ele vai lá, Você vai ter a reserva o seu ferramenta. Pô, que horário, legal. atende o seu cliente na sua casa. É fantástico. Então, assim, é um papel que ajuda a manter a regulação, né? Manter os contadores ali passam por uma fiscalização. Eu mesma, para poder passar por esse processo, né, de ser eleita, fui fiscalizada, tudo segue pela ordem, é para que a sociedade tenha segurança Uhum. com profissionais, sabe, registrados, profissionais que se capacitam, que dão aí a continuidade dos seus estudos. Ah, legal. E respondendo a sua segunda pergunta sobre o O BNI. BNI, ele já tem mais um fundo de você ter um retorno financeiro. Sim. É uma rede de networking profissional que tem 40 anos, uma metodologia que vem de fora, né? O Brasil está aí, esse mês, inclusive, a gente ficou em terceiro lugar no mundo,
Poxa, que As legal. equipes todas. Que bacana. É muito legal. Aonde você aprende a fazer relacionamentos duradouros. Então, são empresários que se reúnem, tem uma metodologia para trocar negócios, mas é assim, é o giver's gain, né? É você ganhar contribuindo. Então, Uhum. eu ajudo o Marcelo a fechar negócios no podcast dele. O Marcelo pega a sua rede de contatos e, Claro. olha, eu tenho a Danúbia, ela é minha Uhum. amiga, tem BPO financeiro, Sim, sim. contabilidade, RH, enfim, a gente vai trocar serviços. Uhum. Então, você tem a sua base sólida, eu tenho a minha, a gente vai pôr todo mundo para trocar negócios. Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma de você expandir o seu negócio. Então, ajuda muito a estrutura local, né? Ter chego em Itanhaém, agora outra equipe está sendo formada em Peruíbe, Uhum. tem um projeto de expansão aí do litoral até Registro, que Sim. são 10 equipes na Baixada, Marcelo, para você ter uma 10 na ideia. 10 Baixada? na Baixada. Poxa, eu não sabia. 6 delas em Santos. É, acaba ficando muito concentrado. Só que E tem muita coisa lá pra frente ainda. É grande, geograficamente é grande, é né? grande, mas é apenas uma cadeira por especialidade, então não tem concorrência. Isso é muito legal. Então, quando Uhum. uma equipe superlota, tem a outra, tem a outra, tem a Ah, outra, e entendi. todo mundo tem a oportunidade de fazer negócio. E acaba sendo muito bom pra todo mundo, porque se tá lotado aqui, tá faltando uma cadeira aqui, a pessoa consegue entrar e trabalhar. Poxa, Exatamente. legal, Eu muito bem mesma sou de desenhado. Peruíbe, vi isso em Itanhaém, né? Tive a honra de fazer parte da formação da equipe. Tem um aninho só Uhum. e foi muito legal, porque você vai para Itanhaém, voa, 20 minutinhos eu tô lá, é visão, é Sim, claro. visão. Agora tem uma nova equipe indo para Peruíbe. Poxa, legal. Porque todo mundo, se todo mundo tiver num ambiente regulado, sabe? Tem as coisas, questões legais de Sim, sim. fiscalização, mas tem Uhum. também a parte comercial que ninguém precisa crescer puxando o tapete de ninguém, então todo mundo aprende a crescer Uhum. se fortalecendo. Eu Sim. acho que o litoral e por onde essas forças passam, eu acho que só tem a ganhar. Eu acho que é algo que agrega muito. Nossa, sem dúvida. E você agora, essa frase que você falou no final, essa questão da equipe que cresce sem puxar o tapete, eu comecei a lembrar de muitas coisas da minha carreira e como é legal isso. Quando Muito. você tá dentro desse time, você vê como todo mundo evolui. É impressionante. Você fala, não é uma fórmula mágica. Todo Não. mundo evolui mesmo, todo mundo cresce junto. É muito, muito bacana Mas é um mesmo. ambiente que muda, né? E Uhum. essa mentalidade ela é importante. A gente Sim, pode ir sozinho, né? E a gente pode ir acompanhado, a gente com certeza vai mais longe, exatamente. né? Vai rir junto, vai chorar junto, mas vai chegar. Exatamente, vão haver os momentos, né? Sim. De altos e baixos. E aí você sempre tem, opa, preciso de tal solução. Tem na minha equipe. Ah, não tem? Tem em Santo. Sabe, você começa a fazer. Exato, compartilhar as boas práticas, né? A gente não precisa conseguir Sim, errar tudo para aprender, a gente pode aprender com o erro dos sim, outros, sim. né? E o que os dois têm em comum, que me encanta, O a CRC edu- e o BNI. a educação continuada. Tem Ah, isso no CRC e tem isso no BNI. É um dos valores do BNI é o aprendizado contínuo. Então, uhum. o mundo tá aí para isso, ele vai evoluindo e a gente precisa, a gente não pode ser aquele, né, começa a empreender há 20 anos atrás, hoje é outra coisa que tá Ah, acontecendo aí. totalmente, Então a gente tem totalmente. que estar nesse movimento e isso para mim é o que me encanta. Poxa, que legal. Falando do CRC, como que surgiu a oportunidade para Uhum. você assumir ser a representante do CRC lá no litoral, lá em Peruíbe? Tem uma norma que vai expandindo, né? Cada vez mais cidades vão tendo mais contadores, agora precisa ter um representante. Aí abre-se lá um processo para se candidatar. Todos os profissionais recebem esse mailing e Quem tem quem interesse? tem interesse se candidata. Me candidatei, passei pelo processo eletivo deles, né? É rigoroso e tal. Tem uma câmara que analisa, sabe, se você foi um profissional bacana, não cometeu nenhuma irregularidade, como que é a tua vida antes, Uhum. para ver se você, né, Tá passa elegível, ali, tá legal, legal. elegível, tá, beleza. E isso aconteceu em 2020, porque Peruíbe sempre foi por Itanhaém. Tinha, Sim. na época, uma delegacia regional em Itanhaém, Uhum. que tinha um outro formato. Antes, o delegado ele era operacional. Quando veio a pandemia e muita coisa foi digitalizada e as normas mudaram também, passou a ser um papel institucional, Uhum. representativo. Então, a Peruíbe precisou de um representante, eles colocaram isso na comunicação, eu vi uma oportunidade
me coloquei nela e deu certo. E tá aí até E hoje. tô aí até hoje. Muito bem, muito bem, muito bem. E do BNI, como é que foi para você se tornar presidente? Como é que Foi foi? incrível. Na primeira gestão, quando a equipe nasceu, eu fui designada para mentoria, para apresentar a metodologia do BNI para aquele novo membro. Então, isso me colocou em contato com essa parte do estudo, essa parte Uhum. da metodologia, e Sim, foi sim. muito bom. Atravessei aquele momento. E o BNI, ele tem uma política legal, Marcelo, de gestão semestral. E Hum, aí, aqueles empresários todos vão trocar de cadeira em algum momento. E o que que é massa disso para mim? Habilidades diferentes. O uhum. presidente tem uma função, o mentor tem outra, o tesoureiro, o vice-presidente. Todas as coordenações que tem ali, você vai mexer em algum ponto seu, que você Sim. tenha e vai aprimorar ou que você precise desenvolver. Uhum. Então, eu falo que eu fui agraciada por entrar por essa porta de ir para a mentoria. Eu fui entender o que era aquilo. Então, quando a presidente anterior, que também era uma mulher, doutora Andréa Saber, Uhum. ela me indicou para a próxima gestão, eu tinha essa base para não cair de paraquedas, sabe? Virar aquela presidente que acena Sim, sim, só e para foto, é. apresenta. Uhum. Não, sabia o que estava ali. Aí eu tinha mais bagagem para poder enfrentar esse desafio, porque é um desafio. Ah, sim. Equipe nova, empresários novos. A gente tá engatinhando, né? Perto das equipes que são mais antigas de Santos. Uhum. Então, tudo é um aprendizado. Então, eu fui fazer essa imersão. Eu visito outros BNIs. Eu vou já atrás de quem já faz há mais tempo. Eu não fico parada. É, isso é sensacional. Fico E pra que lá e pra nem. cá. E como você falou do começo, é um desafio porque também são novos empresários. Então você também tem que entender quem são os membros do clube, né? Para alinhar todas as expectativas, os Sim, interesses, com as sim, ações, né? Como que elas vão funcionar. Eu achei muito bacana isso que você falou. Eu não sabia. Tem a questão das cadeiras, tem sempre sim. um de cada, Essa exatamente para não ter parte, esse conflito, o que faz total sentido, sim. né? Essa parte da liderança, ela é semestral. Eu acho isso fantástico. Poxa, bacana. Porque em algum momento alguém vai passar por aquela coordenação, por aquele cargo ali de liderança mais. Que requer um pouco mais, né? O trio de Sim, liderança sim. tem uma atuação um pouco mais. Que requer um pouco mais de tempo, de dedicação. Mas Uhum. existem as coordenações. Então, coordenação de Power Team, que o cara tem que estudar quais são as atividades que vão agregar para o podcast do Marcelo. Uhum. Ah, ele vai precisar de um videomaker, ele vai precisar de não sei o quê. Enfim, outras esferas, atividades que se conversam, que Sim. têm o mesmo cliente, mas que não necessariamente um vai pegar o cliente do outro, um vai Assim, se compartilhar. Vão complementam, se né? complementar. Aí Pô, você cria o bacana. seu ecossistema. Uhum. Aí tem o Power Team da construção, da contabilidade, do audiovisual, e aí vai, por É, e aí os ramos vai, são N ramos, infinitos. né? Então, assim, é fantástico essa visão, né, que ele vem trazendo, e cada hora alguém vai estar em algum lugar e vai se deparar e vai se desenvolver naquilo que ou se tem ou não tem, mas tem método para isso. Faz um Uhum. treinamento, é muito legal. Poxa, que legal, que É bacana. apaixonante. Agora vamos lá, para fechar esse bloco, Moacir, ó o corte, hein? Como que você define uma liderança feminina exponencial? A liderança não é mandar, né, Marcelo? A liderança é contribuir, é você ser exemplo, é você influenciar e trazer todo mundo para você. Então, a mulher já tem ela já é líder no lar, ela já tem essa função. Quando a gente fala de liderança de uma forma abrangente, é colocar todas as mulheres que existem dentro daquela mulher para fora. Usar o exemplo, eu acredito muito no exemplo. É mais fácil eu trazer você mostrando o meu resultado do que eu ficar lá te empurrando, né? Sim, Alguém disse, eu não me lembro agora quem, é mais fácil parar o louco do que empurrar aquele que está empacado. Então, sim, uma verdade. forma de fazer isso é mostrando o resultado, sendo exemplo, contribuindo, né? A gente fala da liderança servidora. Então, quando a gente está falando de líderes mulheres, tem que ter tudo isso mais um pouco. Uhum.
No Beni tem homens, mulheres, tem todo mundo. Isso daí, Sim, quem tiver interesse sim, para participar, né, não tem problema. sim, sim. É mais um pratinho para rodar, um pratinho bem É, complexo, hein? e eu diria assim que foi um aprendizado muito grande, Marcela, porque liderar a equipe da gente é uma coisa. Conheço meus colaboradores, quais são suas Sim, claro. potências, quais são suas dificuldades, o que que a gente, Cultura da a empresa, cultura tudo. da empresa, tudo. Eu sei. Quando eu me deparo num ambiente tendo que liderar outros líderes, porque empresários são líderes, Sim, claro. aí é um passo a mais, né? Uma exigência a mais. Opa, aqui o tato vai ter que ser diferente. Eu não conheço todas essas pessoas, então eu vou precisar conhecer, saber como que cada um funciona e entender também que o líder, ele também tem a sua liderança nata. Então, Uhum. são muitos líderes em um ambiente. Você tem que ter um jogo de cintura fenomenal, que aí é a resiliência e o jogo de cintura que eu trouxe da dança para minha vida. Aí, que bom. Ó como complementou, uma arte complementou a outra aí. Sim, é preciso muita resiliência e muito jogo de cintura para ser contador também, né, Marcelo? Sim, sim, O claro. contador no Brasil, se ele não tiver jogo de cintura, ele ele não vai ser de longo prazo. Ele vai chegar uma hora que ele vai falar, ai, cansei. Exato. E vai de encontro também a tudo que você falou. Tem que estudar continuamente. Tem. É um assunto que, se a gente colocar no geral, ninguém gosta, tirando a contabilidade, porque é um assunto chato. Isso aqui é um assunto totalmente imprescindível, é o que você falou. Principalmente o microempreendedor, que tem de monte no Brasil, tal, ele precisa dessa assessoria, porque eu falo por mim, a gente não manja disso. Sim. Eu lembro que quando eu fiz minha pós-graduação em gestão de negócios, eu tive, sei lá, vou chutar aqui, 20 matérias. 19 eu fiz, eu falava que eu podia fazer plantando bananeira só com um braço, assim. Mas quando a gente teve a parte financeira, o que eu ralava, o que eu suava para começar a entender esse universo, porque é uma coisa que demanda muitos detalhes. E eu já fiz Sim. aposta em, sei lá, 6, 7 anos. Então já mudou muita coisa também daquilo que eu vi lá atrás. Então, assim, vocês têm que continuamente realmente se atualizar. Sim. Hoje em dia, né, eu vejo por você e por outras pessoas que eu tive o privilégio de conhecer na tua área de atuação, que a gente não fala só do contador, da contadora, a gente fala do Sim. empresário e da empresária, porque é Sim. verdade, é um business que vocês fazem a gestão e trazem o crescimento, entregam o resultado, comprova-se pelo resultado, né? Como você muito bem falou. Muito É, e bem. o contador, ele passou a se entender como empresário de um tempo para cá. Nem sempre foi assim. Quanto tempo mais ou menos você acha, assim, falando Ah, mais que amplificou isso? eu acho que os últimos 10 anos, né, Tá. veio numa crescente, tá? Uma coisa que foi plantada, um daqui, um influencer daqui ou dali, né? Contador falando, cara, você não é só contador, você tem uma Uhum, empresa, você tem que olhar exato. para ela, você só olha para o negócio dos outros. Veio rolando esse convite aí na última década e agora eu acho que tá bem forte. Que bom. Acho que todo mundo começou a se entender como empresário e falar: opa, tem que tomar conta, né? Não posso ficar só envolvido nessa parte burocrática. Porque assim, o que que é chato nessa seara é um papel que nem é nosso. A parte da burocracia Uhum, caiu no colo do contador. No Brasil é assim, em outros lugares não são assim. Não é assim que funciona. sim. Então, essa é muita parte regulatória que nem tem nada a ver com a ciência que está por trás, Uhum, que acaba engolindo o contador dentro de uma rotina que acaba se tornando maçante, é muito prazo, isso e aquilo. Mas o que muda o jogo mesmo é o cara olhar um balanço, uma DRE e entender onde é que está o problema daquela empresa. uhum, Só que ele fica lá com prazo disso, daquilo, atendendo as exigências, e às vezes ele deixa de olhar para a parte que realmente faz. Pelo menos que eu sou sim, claro. apaixonada, ninguém entra num negócio desse que tem um monte de outras funções que foram colocadas, se não tem uma paixão, uma coisa ali que gira. Sim, Então a gente não pode se distanciar disso. E junto com isso, a parte de ser empresário. Eu vou cuidar do meu negócio, vou cuidar do meu time, da minha cultura, sabe? Vou levar capacitação para eles também. Vou estar mais perto do meu cliente, vou deixar de. Acho que está sendo muito feito esse papel, Marcelo. Eu acredito que essas pessoas que você trouxe aí na memória também são protagonistas e estão nessa pegada de vamos fazer a sociedade parar de olhar para o contador como um mal necessário.
porque não é isso que a gente é. Exato. É necessário, mas não é mal. Não, a gente é aliado, né? Na Exato, para gestão jogar junto, é é isso para mesmo. jogar junto, né? Uhum. Ai, o cara que fica me mandando imposto. Não, não é isso. Nossa, que definição, né? Mas, Não, eu gosto quando meu cliente me liga antes de tomar uma decisão, de pegar um empréstimo ou qualquer outra poxa, coisa. que O que legal, que porque ele você tá te vendo acha? realmente como uma parceira de negócio. Isso é Sim, muito legal, hein? sabe? Poxa, que Já bacana. aconteceu de estar lá, era 30 de dezembro, aí dando minha desculpa, eu tô aqui com a gerente do banco, tenho isso aqui para fazer de investimento, você acha que eu faço ou não faço? Eu vou ficar triste que ela me ligou no dia 30 de dezembro e Vai fui ficar pro escritório, fiquei lisonjeada. lisonjeada, Exatamente, sentei e é o falei, status que peraí, você alcançou, né? Que falei, legal. peraí, eu trabalhei para isso, sabe? Uhum. Peraí, me manda, tô aqui. Parei o que eu tava fazendo, fui olhar para aquilo porque era uma decisão importante. Isso para mim é cumprir o papel. Pô, sensacional, hein? Sensacional. Então, vamos lá. Dentro da contabilidade, tem muitas áreas, certo? Sim. Não tô louco, existe mesmo. Uhum. Qual delas você atua hoje e por que que você escolheu ela? Como que é? Conta isso pra gente. Tá. Tem muitos caminhos, Marcelo. A contabilidade tem um mercado grande, pode se escolher por vários deles. Eu, por essa questão familiar, pelo exemplo e tudo Sim. mais, eu atuo na parte do empreendedorismo, né? Então, empresária contábil, a gente terceiriza contabilidade de pequenas, médias empresas, condomínios e tudo mais. Então, essa parte da terceirização, aonde eu atuo, do lado de fora da empresa, Uhum. né? Tem aquele cara que prefere entrar dentro de uma empresa grande, de uma Big Four, ele prefere ser um contador interno, né? Ter um departamento contábil de um único segmento. A gente, Entendi. quando resolve empreender, ter um escritório e tudo mais, a gente vai lidar com vários, Uhum. né? Aí, dentro disso, tem um leque. Tem gente que nicha, que vai por segmento, tem aquele que já atende um pouco mais de modelos, né? Comércio, serviço, enfim, ele vai encontrar ali no meio da jornada dele o que realmente ele vai se especializar. Ah, legal. Bacana, bacana. Quando você, aliás, quando o contador escolhe essa profissão, isso é uma dúvida realmente que eu tinha. Tem algum momento crucial que ele decide para que área que ele vai? Eu vou traçar um paralelo meio com uma residência médica. O cara, Uhum, meu, ele fez lá, ele virou um médico generalista. Ah, eu quero cardiologia. Ele vai ter que estudar residência, ele vai seguir a cardio. E se ele quiser mudar lá na frente, ele tem que fazer uma outra residência e uhum. mudar. Na contabilidade é assim também ou não? Você consegue ter uma flexibilidade maior para mudar? Como que é esse universo? Tem uma flexibilidade maior, Tá. diferente da medicina, que ele já escolhe ali, e aí meio que já está Vai ter que trilhar, traçado, ele exato, vai é. ter que trilhar. Não, na contabilidade você vai passar ali por contabilidade de custos, contabilidade pública, tributária, você vai ter bastante coisa. Eu entendo que essa pessoa faz a escolha a hora que ela entra no mercado. Às vezes ela sai dali, claro, ela vai se identificar com alguma área durante aquele processo de estudo. Uhum, Mas quando ela de fato entra na prática, que não tem tanto a ver, né? Como eu falei, o contador aqui ele não tem só o papel dele, ele sim. acaba assumindo outros, abre empresa, né? Que muitos podem dizer, puxa, isso aí é atribuição do advogado, né? Tem outras coisas que Uhum. caem no nosso colo, certo? Quando ele entra em contato com o mercado, seja fazendo o seu estágio ou num primeiro oportunidade de emprego, uma primeira oportunidade de emprego, é onde que ele vai sentir, vou por aqui, eu vou por ali. E aí ele Uhum, pode fazer uma pós, sabe, em controladoria ou em outros caminhos que ele assim entender, e uhum, ele pode mudar, ele tem uma flexibilidade maior, porque ele já sai dali com a formação completa. Se ele vai ser perito, se ele vai ser auditor, ele vai fazer uma prova, um exame de suficiência, comparado aí ao que tem ao exame da OAB. sim. A contabilidade também Ah, tem legal, legal. um exame aonde é analisado ali a capacidade daquele profissional para ele ter a habilidade, né? Ter a carteira de habilitação profissional. Uhum, Então ali ele vai escolher que caminho que ele vai seguir, porque ele vai ter que estudar tanta coisa, inclusive normas internacionais de contabilidade que foram trazidas e que tem bastante nesse exame. uhum.
ali ele vai saber qual que é o bichinho que faz brilhar ali para ele ou não. Então ele pode escolher. Ah, Mais legal. tarde, ele não precisa fazer uma especialização para isso, outra para aquilo. Ele já sai com uma base e o mercado é o que vai, é o que eu acredito. É o Sim, mercado que sim. vai trazer para ele essa, ai, não gosto de contabilidade pública, de repente. O cara foi Uhum. lá, fez e prestou um concurso para ser contador na prefeitura. E aí ele vai falar: "Nossa, é diferentaço, não é o que eu quero. Quero o corporativo". Uhum. Aí Então, ele consegue migrar. consegue migrar. Ah, legal. Eu vejo então que a analogia muito mais não é em relação à questão da residência médica, mas sim que tanto o contador como o médico, eles não podem errar nenhuma vírgula, Isso é verdade. literalmente, Isso é né? verdade. É, a Nem gente vocês não podem deixar passar nada, assim como A o gente fala médico também não. bastante que o contador ele é o médico das empresas. Aí, ó, viu? A analogia. E faz É sentido, é pela saúde da empresa. pegar as peças ali, Sim, os sim. instrumentos e ver a saúde da empresa, se tá Uhum, boa, se não tá. O que que sim. precisa fazer, que caminho que tem que seguir. Então, eu adoro essa comparação. Ah, legal. Dan, como que você faz para admitir ou para demitir um cliente? Como que é? Como que você vê isso? Hoje, hoje, depois de bastante aprendizado, a gente consegue sentir ali, quando a gente está se conhecendo, como se fosse uma entrevista ali de emprego, Uhum, quais são as intenções daquele empresário. Às vezes, pode acontecer ainda da gente se enganar no alto de 23 anos de experiência. Pode acontecer. sim. Mas a gente procura entender o que ele quer, se ele só quer levar vantagem. Ah, sabe, se ele já vem para uma reunião comercial falando assim, eu não quero pagar imposto. Poxa, ele não está falando de uma mentalidade assim, o que você tem de estratégia tributária aí para mim no meu segmento que eu pague o mínimo possível? Vamos fazer um Uhum. estudo tributário. Você entende? Você meio que pega ali no Ah, feeling. sim. Então, eu acho importante entender a visão daquele empresário, para onde ele quer ir, se dá fit cultural com o que a gente oferece. Uhum. Lá atrás, no começo, muito jovem, é, eu acabei pegando muitos clientes. E comércio, litoral, você acaba pegando os aventureiros, né, Sim, claro. Marcelo? Vende tudo e depois você vai passar a peneira ali, né? Abre a empresa no verão, acabou o carnaval, Ixi, tchau. tem muito disso? Tinha. Caí bastante no conto do vigário, sabe? De acreditar, fazer um baita de um trabalho para aquela empresa que está nascendo. O cara só queria passar. Então você vai adquirindo uma certa malícia, principalmente estando no litoral, por causa dessa Ah, sazonalidade, sim, é você diferente, né? acaba tendo que ter esse feeling. E para você trazer um cliente para a base, é importante. É o casamento, né, Marcelo? Ah, sim. O É duradouro. nosso é duradouro e a gente fala, é pentágono contábil, confiança em contabilidade. Já tá ali, no teu slogan Já já tá no tá slogan. já Então, eu tá bem preciso claro. confiar no Marcelo, o Marcelo precisa confiar Exato. na Danúbia para a gente ter esse casamento empresarial aí. Uhum. Porque nós somos corresponsáveis, né, Marcelo? O contador, Ah, ele sim, é ele responde. corresponsável Uhum. do que o empresário faz. Então, muitas vezes ele faz alguma coisa lá da porta lá de fora e a gente nem estava participando daquele momento, a gente pode, dependendo do que for, vir a responder por Sim, aquilo. sim. Então é importante Essa confiança, essa né? confiança. Para fechar, então, o último, pega esse corte, por favor, Moacir. Que conselho você daria para quem tem dificuldade para falar não para um cliente, para demitir um cliente? Tenha coragem, porque ficar com o cliente errado pode te custar muito caro. Então é importante saber fazer essa decisão e dizer não, porque senão esse cara vai engolir a tua operação, ele vai tomar seu tempo, ele vai te trazer um trabalho que é ruim, que não vai gerar frutos, que não vai prosperar, e você vai ficar refém dele. Então, eu diria coragem, tenha coragem de demitir clientes. A gente tem essa política, inclusive, há alguns anos. Eu passo uma peneira. Tudo que aconteceu durante o ano, eu avalio e um pouquinho antes do final do ano, respeitando meu contrato, eu digo tchau a um ou dois quando necessário, Uhum. porque já não está mais fazendo parte. Quando falta confiança de um lado ou de outro, a gente também pode demitir cliente. Não é Sim. só o cliente falar, ah, encontrei um contador mais barato. Vá com Deus, Uhum. inclusive.
Se você Exato. está atrás de preço. Eu estou Uhum. atrás de oferecer um serviço de qualidade. Sim, Você está atrapalhando o meu processo de qualidade? Muito obrigada, foi muito legal até aqui. Fico com você até 31 de dezembro. Você tem 2 meses para procurar um outro profissional e tá tudo certo. muito bem, muito bem. Nanu, pra gente ir fechando, você já mencionou durante a história, mas conta pra gente, já que a gente tá no B-Talk, esse B aqui, fala de um lado B seu que você faz, que você fez, que você pretende fazer, retomar, não sei. Meu lado B, meu lado B é a dança, Marcelo. Que eu deixei aos 24 anos, eu fui dos 4 aos 24. Nossa, 20 anos. Adoraria trazê-la de volta como um hobby, como, sabe, como uma higiene mesmo, mental. Adoro ouvir Uhum. música clássica. É um lado que eu gostaria muito de trazer de volta. Hoje eu tenho muitas ocupações, não Sim, tenho claro. espaço, mas é uma coisa que eu traria, assim, o meu lado B, esse lado da dança. Legal, legal. E para fechar, eu vou pedir para você, se você pudesse dar um conselho para Danúbia quando começou a atuar na contabilidade. O que que você falaria para essa Danúbia de alguns anos atrás? Uau! Eu falaria menos ingenuidade, menos pressa, vai com calma, porque o ser humano é fantástico, mas às vezes ele tem algumas facetas. E você é uma menina, é empreender nova, mulher, numa profissão que é quase que na sua totalidade masculina, Uhum. é um desafio, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. Então, se eu pudesse falar pra mim lá atrás, com meus 20 e poucos anos, vai com calma, não pega qualquer cliente, você não precisa ser conhecida rápido. Já tem uma história. Ah, eu teria sofrido menos, mas foi ótimo também, porque eu aprendi aquilo que a gente aprende na nossa própria experiência também. Aham. Não tem exemplo que mude, né? Meu pai sempre falava: olha, não pega esse tipo de cliente. Ah, pai, mas pode ser diferente aqui. Vai dar errado. E dava errado. É, Então, aquilo a que a voz da gente. A experiência, voz da né? experiência, mas aquilo que a gente sente na carne é o que vai. Então, eu acho que Uhum. eu diria para eu ser um pouco menos ingênua. Muito bem, muito bem. Adorei nosso papo. Não tenho dúvida de que a gente ainda tinha muita coisa para conversar, muita coisa. Depois a gente faz outro episódio, tá tudo certo. Sim. Pra gente terminar, eu vou pedir pra você, que nem no final de ano da escola, quando a gente era pequeno, a gente sempre assinava a camiseta de todo mundo. Ai, que E eu quero aqui legal! pedir um autógrafo seu Que nessa ideia camiseta. massa! Todo mundo que passa por aqui, deixa o nome, deixa uma marca a mais na memória aí. Poxa! Vou aqui do lado esquerdo do peito, tá Opa, bom? ótimo. Muito boa com essa caneta aqui, não, Ah, mas fica tranquila, minha é querida. de coração, hein, Marcelo? E provavelmente aí eu te pergunto, há quantos anos você não escrevia numa caneta de alguém? Tem um tempinho já, né? Eu tentei. Então, numa camiseta, aliás. Danúbia, obrigado, querida. Obrigado Obrigada a pelo teu tempo. você, foi um prazer, Valeu, valeu demais. uma Estou muito feliz. satisfação. Que bom que deu certo. Realmente eu vejo assim, é um papo que é muito esclarecedor em relação a muita coisa do universo da contabilidade para quem está acompanhando a gente. Então acho que assim, somou demais, demais, demais. Espero que você tenha gostado. Eu adorei, Marcelo, a experiência. Foi muito bom, muito leve, descontraído. Rapidinho passou o tempo. Voou, você Como viu? você disse, a gente tinha muita coisa para falar, mas a gente vai voltar aí, A gente sim, com conversa mais, certeza. tá certo? Valeu, querida. Obrigado pela atenção. Obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Tchau. Tchau.